A seguir, pergunte ao doutor. Oferecimento: AP Odontologia Especializada e JL Tintas Automotivas. Iniciamos mais um Pergunte ao Doutor, hoje na companhia aqui do Dr. André Reis. Doutor, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu que agradeço mais uma vez, sempre um prazer enorme estar com vocês aqui. Bom, hoje vamos falar um pouquinho de implantes e vamos começar com a participação dos nossos espectadores. Existe uma idade mínima ou máxima para fazer implante dentário, doutor? Luciano, existe sim. A idade mínima é preciso que o paciente tenha completado a maturação óssea, a formação óssea. Então, por volta ali dos 18 anos. Em relação à idade máxima, não, essa já não tem uma idade máxima. O paciente idoso pode fazer implantes, desde que esteja com a saúde geral e bucal em dia, né? Então, somente uma idade mínima que enquanto não tiver completada a formação óssea, aí não pode fazer. Perfeito. E na questão da máxima também é como colocado, né? Tem que avaliar essa questão e avaliar se existem condições naquele caso para um implante. Exato. É preciso ter volume, altura de osso, isso através dos exames de imagem em 3D, por exemplo, a tomografia, a gente consegue mensurar bem a qualidade do osso para ser inserido os implantes. A gente sabe que com idade muitas vezes a pessoa vai perdendo densidade óssea e isso pode gerar um problema aí. Pode sim, pode sim. Mais uma participação dos espectadores. Vamos a mais uma pergunta. Diabetes, não é? Quando a gente pensa em diabetes, quem tem diabetes pode fazer implante? Pode, desde que a diabetes esteja controlada, Luciano. Então, não é preciso uma avaliação médica, fazer os exames, e a diabetes estando controlada, não haverá problema algum a gente fazer a instalação dos implantes. Perfeito. Mais uma participação de espectadores, vamos a mais uma pergunta. O implante dura para a vida toda ou precisa trocar depois de alguns anos? Bom, o implante, ele tende a durar a vida toda ou por muito tempo, a não ser que tenha alguma infecção, alguma inflamação na gengiva. Você cuidando bem da higienização, provavelmente o implante vai durar uma vida toda. O que muda, Luciano? As coroas. A coroa que vem sobre o implante, porque o implante é a parte que fica dentro do osso. Você cuidando bem da higienização, provavelmente você não precisa fazer a troca do implante. Já a troca da coroa, que é o que fica externo à boca, vai ter oclusão, mastigação e tudo mais, essa pode desgastar, você pode ter alteração de forma, até mesmo de cor, e aí, com o tempo, é comum você trocar a coroa, mas o implante não. Perfeito. E até um processo mais simples e mais rápido, se comparado a trocar toda a estrutura. Bem mais simples. Você não precisa da etapa cirúrgica de instalação de implante, por mais que é uma etapa simples, mas não precisa, somente a troca da coroa. Essa coroa ela pode ser parafusada ou cimentada. Ela pode ser colada no munhão do implante. Tudo isso vai depender da característica e da necessidade de cada paciente. Exatamente. Se é um implante na região posterior, se é a região anterior, que é uma região mais estética, o tipo do implante, tudo isso vai interferir. Se a coroa ela vai ser cimentada ou se ela vai ser parafusada. Mais participação dos espectadores, vamos a mais uma pergunta. Quais são os riscos, doutor, ou complicações mais comuns em um implante? Bem baixo. O implante é uma cirurgia muito tranquila, muito controlada. Você pode ter algum problema com inflamação pós-cirúrgica, por algum motivo, pacientes que fumam, por exemplo, pode vir a ter algum problema quanto a isso, mas normalmente são bem poucos, né? E se acontecer alguma inflamação com esse implante, em alguns casos chega a perder o implante, mas a gente espera a cicatrização e ele pode ser reinstalado. Então, normalmente é bem tranquilo o pós-cirúrgico. Perfeito. O importante é seguir todas as orientações prescritas, porque também, como a gente disse, né, cada caso é um caso. Sim, sim. A gente sempre vai estar avaliando a saúde geral do paciente, as orientações de cuidados pré e pós-operatório, seguindo tudo certinho, fazendo sempre acompanhamento, é difícil a gente ter problema com os implantes. Sempre vai ter aquela questão, como a gente falou, é diabético ou não é, fumante ou não é,
tudo isso interfere aí nesse pós. Interfere. Os cuidados de higienização também são fundamentais. O implante, as próteses, elas são mais difíceis de escovar, de higienizar, do que os nossos dentes naturais. Então, requer cuidados específicos, às vezes até escovas específicas. Então, precisa reforçar isso sempre. Muito bom. Mais uma participação. Vamos ao próximo espectador. Preciso fazer enxerto ósseo se perdi o dente há muito tempo? O que acontece? Se você perdeu o dente há muito tempo, provavelmente você pode ter um volume ósseo reduzido. Por quê? Quando a gente perde um dente e não devolve, o osso vai afinando, ele vai reabsorvendo e a gente vai perdendo volume ósseo. Em alguns casos, chega a ser um limitante para poder colocar um implante ou não. Uhum. Então, o ideal é assim, teve algum problema, infelizmente perdeu o dente, substitua rapidamente, faça logo o implante. Agora, caso você já perdeu por algum motivo e não colocou o implante imediatamente, a gente vai avaliar. E caso precise, é possível a gente fazer um enxerto de osso. E aí a gente consegue ganhar volume novamente para fazer a instalação de um implante. Muito bom. Última participação desse bloco. Vamos a mais uma pergunta. Quanto tempo depois da extração do dente eu já posso colocar o implante? Essa é uma pergunta muito comum. Em alguns casos, Luciano, imediatamente. A gente já faz a extração e a instalação do implante na mesma sessão, na mesma consulta. Agora, caso a gente tenha um problema de infecção, de inflamação na região que nós estamos extraindo o dente, aí o mais aconselhado talvez é aguardar a cicatrização, que pode demorar aí 2 a 4 meses, para a gente poder refazer a instalação do implante. Perfeito. E vamos à participação de mais espectadores. Se eu fumar, posso colocar implante ou isso atrapalha? O cigarro é um problema geral, né? Além de causar um mal enorme para todo o organismo, na cavidade oral ele causa danos muito ruins. E para o implante não é diferente. O cigarro ele vai atrapalhar a cicatrização. Então, a gente tem que fazer um procedimento cirúrgico para a instalação do implante. Se ele vai atrapalhar a cicatrização, ele vai atrapalhar a adaptação, a osseointegração do implante no osso. Então, isso vai poder levar a um caso de insucesso, que a gente perde o implante por causa do cigarro. O ideal é que pare de fumar antes da cirurgia, e quem sabe já não fica sem fumar, mas se voltar, esperar um tempo também para voltar a fumar. Então, aí já ganha 2 benefícios, né? Já para e já ganha o implante. E às vezes isso, né? Esse pós aí de avaliação, às vezes é um pouquinho estendido em função do cigarro. Sim, a gente precisa muitas vezes mudar a cirurgia, né? Se o paciente fuma, e infelizmente nós temos bastante pessoas que ainda fumam, a gente precisa até mudar até a forma de sutura, deixar bem mais fechado. Normalmente a gente não vai para a carga imediata, que é uma técnica de implante, que a gente pode fazer o implante e a coroa numa mesma sessão. Uhum. E em pacientes que fumam, a gente descarta, né? Porque fica mais aberto. Então, a gente tende a suturar, deixar bem fechadinho para proteger o máximo possível aí dos efeitos do cigarro. Mais uma participação dos espectadores. Vamos lá. Como é a recuperação depois da cirurgia? Dá para voltar ao trabalho logo? Uma cirurgia bem tranquila, viu, Luciano? Normalmente 1 dia, no máximo 2 dias após a cirurgia, você já pode retornar às atividades. Claro que existirão algumas recomendações e avaliando cada caso. Pacientes que trabalham com calor excessivo, no sol, ou coisas mais pesadas, a gente tem um pouco mais de cautela. Mas normalmente é bem tranquilo, não é uma cirurgia pós-cirúrgico que tem muita dor, então normalmente o paciente passa bem. E é o que nós falávamos também da evolução dos processos, né? São técnicas que evoluíram muito ao longo dos anos, por isso também aí a tranquilidade maior atual. Sim, o procedimento é feito, né, sobre anestesia, então no consultório o paciente não tem sensação de dor nenhuma, é 0 dor, e essas anestesias são muito potentes hoje em dia. E o que você falou, muito bem colocado, Luciano. As técnicas, os equipamentos favoreceram a precisão,
Hoje, a gente já pode fazer com algumas técnicas que a gente não precisa nem mais cortar a gengiva, abrir a gengiva. A gente pode fazer um planejamento virtual e aí é feita essa instalação do implante sem cortes, muito preciso. E é isso, quanto menos você mexe, mais fácil o pós-cirúrgico e melhor a cicatrização. Muito bom. Mais uma pergunta dos nossos espectadores, vamos lá. Quanto tempo demora para todo o processo até a prótese definitiva ficar pronta? Bom, pode ser muito rápido. Como eu disse, nós temos situações que a gente já faz, por exemplo, a extração, a instalação do implante na mesma sessão, e aí a gente pode vir com carga imediata, e aí a gente já consegue fazer a coroa, ele já sai do procedimento com o implante e com a coroa. Vai depender da fixação desse implante, a gente fala do torque que esse implante, quanto aderido ao osso ele entrou. Ou então, se a gente não puder fazer a carga imediata, a gente vai ter que esperar aí pelo menos uns 3 a 6 meses. Depende de cada situação, cada característica do estado de saúde ósseo do paciente, estado de saúde geral do paciente, mas pode ser que seja imediatamente, ou então, se a gente não puder colocar uma prótese imediata, vai ter que esperar de 3 a 6 meses para a gente colocar. Perfeito. Mas isso, né, na cirurgia inicial, quando não se coloca a carga, se faz essa base que vai receber depois a estrutura. Isso, o implante ele já está ali, ele já está inserido dentro do osso. Em alguns casos a gente fecha totalmente a gengiva, outros casos a gente já coloca um cicatrizador, como você disse, é uma base, ele já vai dar o formato da gengiva do dente, mas não tem o dente. Então tem essas duas situações que aí é decidido muito no momento da cirurgia, se fecha totalmente, depois tem que fazer uma nova cirurgia para reabertura do implante, que é tranquilo. A gente fala fazer uma cirurgia, a gente assusta, mas é tranquilo. Ou então, em muitos casos, a gente já consegue deixar o cicatrizador, para já ir dando formato nesse período de espera de osseointegração, porque se não colocar imediato, a gente tem que aguardar, no mínimo 3 meses. Pode variar de 3 a 6 meses. Então, tem essas duas situações. Ou, em alguns casos, a gente já coloca até mesmo a coroa imediata. A gente pode já fazer, o paciente já sai com uma coroa provisória, mas de maneira imediata. Perfeito. Mais uma participação, vamos ela. É verdade que o implante dói muito para se colocar? Não, não é verdade. O implante é um procedimento totalmente indolor. É feita anestesia local no consultório, então o paciente não tem dor alguma. O pós-operatório também é uma dor bem tranquila, normalmente controlada com analgésicos. Então, tanto durante e o pós são muito tranquilas. Então, é mentira, o implante não traz essa dor toda, não. Perfeito. E é o que a gente falava, né? Evolução de tecnologia, de técnicas. Com certeza. Né? Deixou muito mais tranquilo o processo. Mais uma participação, vamos a mais um espectador. Doutor, quem perdeu todos os dentes, pode colocar implantes? Pode e deve, né? O implante, ele traz a condição da gente colocar uma prótese fixa. Antigamente a gente tinha as próteses removíveis, muitos pacientes têm dificuldade na adaptação, na fala, na alimentação, e o implante veio para trazer exatamente esse conforto e essa segurança no momento de mastigar, de sorrir, de falar, que é fazer a prótese fixa. Eu não tenho nenhum dente. Hoje nós temos técnicas que a gente pode colocar aí 4 implantes que suportam uma prótese fixa total. Então, é bem tranquilo. E nós temos diferentes técnicas. Temos situações que a gente coloca a prótese 100% fixa, o paciente não remove, ele tem que ir ao consultório a cada 6 meses para remover, fazer uma limpeza ali de baixo, que é o protocolo. E também tem as próteses que eles podem remover. E aí depende a condição de cada paciente. Às vezes o paciente não pode colocar muitos implantes, a gente consegue pôr uns 2 implantes pelo menos, e aí a gente pode usar uma prótese que o paciente consegue remover. Ele precisa remover, fazer higienização. Então, tem várias situações, mas dá para fazer, mesmo que você não tenha nenhum dente, é super indicado fazer os implantes. Perfeito. E lembrando isso, né, muitas vezes quem tem prótese móvel, por exemplo, ao longo do passar dos anos, quando a gente falou, vai tendo reabsorção óssea, essa prótese afrouxa, machuca, etc.
Por isso, né, o implante é um bom caminho. É um excelente caminho. Hoje é uma alternativa que todos os pacientes estão buscando, porque traz muito praticidade para o dia a dia, segurança no mastigar, no falar. É um excelente recurso. Mais uma participação, vamos lá. O implante fica igual a um dente natural ou dá para perceber a diferença? Ah, fica bem igual, né? A gente consegue fazer a prótese muito naturalidade, com tons bem próximos ou idênticos aos dos dentes já existentes. Não fica muito natural. A gente trabalha sempre com bons laboratórios e é difícil alguém perceber a diferença entre um dente natural, às vezes, e uma prótese seja ela sobre implante, sobre dente. A não ser que o sujeito faça opção por próteses que são mais visíveis, né? A gente vê muito aí rappers, etc., né, com próteses em ouro, em platina, etc. Tem umas vertentes aí que às vezes colocam diamantes nos dentes, ouro dá para fazer, mas para quem busca naturalidade ou que quer passar despercebido e não mostrar que tem uma prótese, a gente consegue fazer isso de maneira muito harmônica, respeitando as cores adequadas para o dente do paciente, avaliando o que ele tem ao redor. Não adianta nada eu fazer um dente muito claro e o dente do lado dele não é. Ou eu vou ter que clarear os dentes vizinhos para depois fazer a prótese no tom adequado. O importante é que passe despercebido, né? Seja ela o mais natural possível. Agora, gosto existe para todo jeito. Sim. Quem quiser gostaria de pôr ouro na prótese, dá para fazer, dá para pôr diamante, dá para fazer o que quiser. Mas, assim, dentro da normalidade, da maioria dos casos, são próteses mais discretas, né? Exatamente. E que buscam isso, né? Olha, entender aí a estrutura bucal do paciente e imitar o mais próximo possível. Sim, o ideal é a reabilitação, né? Reabilitar é devolver a condição natural do paciente, né? Perfeito. Mais uma participação. Vamos ao próximo. E se o organismo rejeitar o implante, o que acontece? Existem casos de rejeição. Tecnicamente, Luciano, se a gente for falar, não é bem uma rejeição, igual acontece nos casos de transplantes, né? O que acontece é um problema na osseointegração. Esse implante, ele vai colar no osso, vamos dizer assim. A gente chama de osseointegrar. Ele vai grudar no osso, com o longo da vida, ele cada vez mais grudado, é difícil até para remover, se um dia precisar remover. Então, o que pode acontecer é uma inflamação, uma infecção que atrapalha, ou até mesmo uma perda óssea, que atrapalha essa osseointegração, ou esse implante colar, grudar bem no osso. Tem uma boa adesão ali. E não bem uma rejeição, mas pode acontecer. Se acontecer, fez a instalação, por algum motivo esse implante não se osseointegrou bem, basta remover, curetado, lavado toda essa região, e a gente espera cicatrizar. E aí cicatriza por volta de 3, 4 meses, a gente pode fazer a reinstalação do implante. Um novo implante aí vai ser instalado. Perfeito. Por isso, tudo aquilo que a gente falou, né? Avalia-se toda a condição de saúde, todos os detalhes do paciente para que não tenha nenhuma intercorrência. Sim, hoje os implantes têm uma grande tecnologia embutida, desde as técnicas quanto dos materiais, mas pode acontecer. Se acontecer, é facilmente corrigido, tranquilo. Mais uma participação, a última do programa de hoje. Vamos lá. A gente falou da questão da idade, né? Mas crianças e adolescentes podem fazer implantes? Não, como a gente começou até hoje, né, coincidência falando disso, o ideal é que tenha completado a maturação, a formação do osso. O que acontece aí por volta dos 18 anos, né? O que a gente faz se uma criança, um adolescente ter um problema de perda de dente, ou então por algum motivo ele teve a genesia, que ele não teve o dente, Luciano, é comum a gente ver isso em crianças, adolescentes, às vezes não teve um problema na formação e não teve aquele dente específico. A gente tem que fazer algo provisório, até que ele tenha a idade de fazer o implante. Então, a gente coloca as próteses adesivas, próteses coladas nos dentes vizinhos, ou próteses até mesmo removíveis em aparelhos, até que ele complete a idade, que já tenha formação óssea completa, para colocar o implante. Mas criança e adolescente não pode. Perfeito. Então, é isso, né? Tem que esperar o momento correto para fazer aí a instalação do implante. Doutor, gratidão sempre aqui pelos esclarecimentos, né? E já aguardamos o próximo Pergunte ao Doutor. Eu que agradeço, sempre muito bom estar com vocês.
Bom, nós vamos ficando por aqui, lembrando que você pode acessar todo o nosso conteúdo pelo educadoronline.com.br e também pelas nossas redes sociais. Nos encontramos no próximo Pergunte ao Doutor. Pergunte ao Doutor. Todas as segundas é o Dia do Dentista. De volta na próxima semana. Oferecimento: AP Odontologia Especializada e JL Tintas Automotivas.